aí, pessoal do terceiro ano, sejam super bem-vindos à nossa aula. Professora Sandra Duarte, hoje a gente vai entrar com geografia. Esse é o assunto do dia de hoje, né? Excepcionalmente. Então, dou as super boas-vindas para vocês, espero que vocês estejam tranquilos. Aos estudantes, aos convidados, às vovós, mamães, professores que estão sempre aqui também nos assistindo, nos apoiando, aquele super abraço. É uma alegria do tamanho do universo receber vocês aqui, tá bom? Então, aqui comigo também, eu não estou sozinha hoje, nunca estamos sozinhos. Estou com a professora Kátia. E aí, Kátia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Inclusive, ó, Isabela já tá por aqui toda animada. Tia Sandra, super sua fã, viu, professora Sandra? Que legal. Então, que alegria, né, receber vocês aqui no chat. Essa participação é contagiante. Até daqui a pouco. É verdade. Então, Isabela, linda, beijão para todo mundo também, né? Ah, o Miguel também, viu? Ele falou bastante festivo assim quando foi a sua vez, viu? A aula de matemática. Sempre essa alegria, isso é tão legal a gente receber, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? E aqui também, fazendo como intérprete de Libras hoje na nossa aula, nós estamos com a nossa amiga Késia. Exatamente, Késia. Muito obrigada pela sua presença e participação. A gente sempre fala aqui, e é verdade, fazem toda a diferença nesse processo de inclusão, tá bom? E é essencial esse trabalho de vocês. Parabéns. Sempre. Bom, nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é representações em escalas, tá? A gente vai falar um pouco sobre... Vamos embora. Então, olha essa imagem aí, gente. Nós temos... fazer aqui essa pergunta básica, tá? Qual a diferença da sombra da fotografia para a realidade? Quer dizer, da sombra, a fotografia, né, para a realidade. O que a gente pode observar aí nessa imagem, né, desse bichinho que está andando aí? O que é que vocês acham? Será que a gente pode, nesse momento, tocar a sombra da imagem? Será que seria a mesma coisa de ter esse animalzinho aqui junto com a gente? E aí? Pensa e me responde, que eu estou aguardando aqui a tua participação com a professora Kátia, tá bom? Então, ela vai dizer para mim aqui. E aí, qual a diferença quando você observa a fotografia, né? No caso, também a sombra dela, que ela faz parte da fotografia, e a realidade. E aí? Vamos lá, vamos participando. Enquanto isso, enquanto vocês vão pensando aí sobre essa imagem, né? A gente vai seguir aqui, ó. Tá? Então, vê. Tanto na sombra quanto na fotografia, nós só podemos ver a altura e largura do animal. Concluímos, então, que é uma imagem bidimensional, ou seja, a gente só pode ver duas características, né, desse animal, altura e largura. Tá? A gente não pode, por exemplo, como uma garrafa que você tem, como esse objeto que eu tenho aqui na minha mão, a gente não pode tocar exatamente, sentir o volume dessa imagem, tá? Essa é basicamente a diferença quando a gente observa uma fotografia, um desenho. Geralmente essas imagens são bidimensionais, que a gente só observa duas dimensões. Nesses últimos tempos, tem se falado bastante sobre a questão bidimensão, dimensões, né? Dimensões alternativas e tal. O pessoal tem falado bastante sobre isso, principalmente de uns tempos para cá, a questão do metaverso, né? Então o pessoal tem falado bastante sobre isso. Filmes, né, têm abordado sobre esse tema. São temas bastante interessantes que, assim, ó, a gente pode demorar bastante falando sobre isso. O Homem-Aranha, né, teve um filme falando sobre isso, sobre várias dimensões, o Doutor Estranho, então tem várias ideias aí sobre isso, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso aí, de bidimensional e o que é tridimensional em geografia. Esse é um assunto também que tem a ver com matemática, né, professora? Isso mesmo, assunto presente aí nos sólidos geométricos. Isso, a gente percebe bastante a diferença, né, entre as duas situações, o que é bidimensional e o que é tridimensional em matemática. Olha o que está sendo digitado aí agora, vê só. Nós só podemos ver a altura, largura e comprimento numa imagem tridimensional, certo? Ou seja, uma imagem que está aqui presente, ao vivo. Por isso que eu falei, né, logo no começo, qual a diferença, né, entre você ver uma imagem projetada, uma foto, e uma imagem real, a figura real ali junto de você, certo? Então, a diferença é que essa imagem que está junto da gente, no caso, um animalzinho,
ao vivo, se ele estivesse aqui, ele é tridimensional. A gente vê altura, largura e comprimento nele. A gente pode fazer tudo isso, fazer essas medições. Quem entende melhor isso é, por exemplo, a pessoa que é costureira, né? Ela precisa ter você ali junto dela para poder tirar as suas medidas e fazer uma roupa, uma costureira, um alfaiate, né? Que são pessoas que lidam com isso diretamente, né? Não dá para ver as suas medidas através de uma foto, por exemplo, porque ali é bidimensional. Ela precisa ter você ali, presente, tridimensional, assim como os sólidos geométricos também. Vamos seguir aqui, vê só. Os mapas, falando em geografia agora, são representações do nosso planeta, tá? Então, o mapa mundi, principalmente, ele é uma representação do planeta como um todo. Se a gente conseguisse hoje pegar uma nave espacial e viajasse até a Lua, por exemplo, nós íamos ver mais ou menos a Terra, assim como ela se apresenta aí nessa imagem, tridimensional, né? Já quando a gente está na escola, a gente está estudando a questão dos mapas e tal, provavelmente vocês já tiveram contato com mapas, né? Então você vai ver que tem uma diferença entre um mapa, ali naquele papel, e o globo terrestre, por exemplo, aquele miniatura que a gente utiliza nas salas de aula, né? Aquele para fins estudantis. Agora imagina a Terra lá de cima, né? De gigante como ela deve ser. Então, vê só. Deixa eu voltar aqui. Para a gente ter uma ideia do tamanho da Terra, ela tem 12.756 quilômetros de diâmetro. Isso é muita coisa. É só a gente parar, a gente não consegue nem imaginar isso. É só a gente parar e pensar. Ver todos os lugares por onde você já passou, se você gosta de viajar, né? Se você acha a sua rua grande, se você acha seu bairro grande, se você acha Recife, Pernambuco grande, imagina a Terra. Ela vai ter todos esses lugares juntos ali, né? Cada um, claro, ocupando seu espaço, mas em um planeta só. Imagina tudo isso. Se a gente, vamos estudar então o planeta Terra. A gente vai ter que ir lá para o espaço e poder observar de lá de cima? Não dá, né? Não tem condição ainda para a gente fazer isso, para a pessoa que não é uma astronauta. Mas se a gente pudesse, a gente ia ter que estudar assim mesmo. Como nós temos hoje os mapas, né, o estudo dos mapas, eles foram criados para isso. E os globos terrestres, tá? Olha que imagem bonita. Nós temos aí o nosso sistema solar, né? Então, o nosso planeta, ele está inserido, ele está dentro desse sistema solar, ele faz parte dele. É bem interessante. E aí a gente fica comparando, né? A Terra, mesmo ela sendo tão grande aí, ela tem mais de 12 mil quilômetros de diâmetro. Se a gente for observar aqui, ó, nessa figura, a gente vai ver aqui, eles estão em ordem no sistema solar. Então tem aqui, ó, em ordem, Mercúrio, Vênus, essa outra bolinha aqui, Terra. A Terra é o terceiro planeta. Aí vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olha só como a Terra é pequenininha. E se a gente observar, né, como a gente viu aqui na aula, ela tem 12 mil quilômetros. Imagina o tamanho de Júpiter, imagina o tamanho de Saturno, que são gigantes, né? Eles são chamados gigantes gasosos. Mas olha a Terra como é pequenininha em comparação a eles, né? Mesmo assim, em comparação a gente, nós seres humanos e todos os animais, a gente é bem pequenininho e a Terra é super gigante. Seria impossível a gente estudá-la assim, só observando de longe, né? Porque a gente pode nem, se a gente entrar, já está aqui, não dá para ver nada, né? Vamos seguir. Então, por que os mapas e globos terrestres? Por que eles são importantes? Qual a importância desse tipo de material que a gente usa aqui nos estudos, né? E aí, será que o pessoal está participando? Será que dá para responder isso aí? Por que os mapas e globos terrestres? Porque nós usamos esse material para fazer os estudos nos vários tipos de ciências que existem. Estou aguardando vocês, tá? Pensa e responde. Vamos lá. E aí, professora Kátia, por que será que a gente usa esse tipo de material, né, quando vai estudar nas nossas aulas? Estou aguardando vocês responderem, viu, crianças? Acho que tem a ver com escalas, né, da distância, né, que vai
ser olhada ali. É verdade, olha, os mapas e globos terrestres, eles facilitam também na localização. Sem eles, ia ser, é como a gente falou aqui, eu mostrei para vocês o tamanho da Terra, o tamanho dos planetas, então seria uma coisa assim, praticamente impossível a gente se localizar na Terra sem que existissem esses mapas e sem que existissem os globos terrestres que a gente usa na escola. Então eles são essenciais para nossos estudos aqui, para que a gente possa entender, né, a gente sendo tão pequenininho, esse planeta enorme, esse planeta tão lindo que a gente mora, né? E aí, ó, qual a sua importância? Falei agorinha, né? A importância desses mapas e globos é que a gente vai entender melhor como funciona o planeta e tantas outras coisas, além, claro, da questão da localização no planeta, tá bom? Então, eita, pulou muito aqui, deixa eu voltar. Agora, esse. Tá pulando, mas vamos ver. Agora, como representar esse mundo numa folha de papel? Sendo o nosso mundo tão gigante como a gente viu aqui, de que forma a gente pode pensar isso? Vê, há muitos e muitos anos atrás, alguns cientistas, pessoas que viviam estudando a questão do nosso planeta, né? Eles ficaram pensando justamente isso. Olha, eu quero arranjar uma forma fácil de poder ajudar na localização das pessoas. Como é que eu vou encontrar meu amigo que mora em outro país? Então, eles criaram justamente o que a gente chama de escalas, né? Então, eles, como a professora Kátia falou, eles criaram as escalas. Então, o que é uma escala? Vamos imaginar um espaço como esse aqui, desse quadrado, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: 1 metro, certo? Isso aí é certo, é igual a 100 centímetros. Dessa forma, 1 é igual a 100, certo? 1 para 100. Então, 1 centímetro é igual a 100 centímetros no mapa. Vê, será que a gente pode pegar 12 mil quilômetros e colocar numa folha de papel assim, de forma tão fácil? Não. A gente vai ter que reduzir essas medidas. Então, para cada metro, certo? Para cada metro, a gente vai usar centímetros. A gente pode usar centímetros ou milímetros para poder representar essas imagens, tá? Então, nós temos 2 tipos de escalas. A escala gráfica, que é essa aqui que a gente está vendo, certo? Então, esse espaço aqui, ó, determinado, esse espaço que tem determinado entre 20 e 40, por exemplo, ele já está dizendo aqui. Então, cada medida dessa quer dizer 20 da outra medida, aqui feet, pés, tá? Em pés, que não é uma medida brasileira, não. Mas aí, só um exemplo, para cada centímetro vale 20. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Isso é utilizado muito em mapas, tá? São vários tipos de medidas. Aí nós temos esse tipo de escala aí que a gente vai encontrar nos mapas, a escala gráfica. Olha o detalhe aqui. Quanto maior a escala, menor a área representada e maior o nível de detalhamento, certo? Esse é um detalhe bem importante. Então, se eu quero, por exemplo, representar, vamos ver aqui. Se eu quero, por exemplo, representar Pernambuco, certo? Pernambuco, ele é bem menor do que o Brasil como um todo. Pernambuco está dentro do Brasil, né? Então, a gente vai ver uma escala mais simples para poder entender isso aí, tá? No mais, a gente vai estudar outros tipos de escala, a gente vai estudar também, tem a escala numérica, que eu não coloquei aqui, mas a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, tá? E a gente vai começar a entender um pouco sobre esse assunto, escalas e gráficos também nos mapas, ok? Então, quero agradecer a vocês a presença e a participação. O importante é a gente saber o seguinte, ó, a gente falou sobre escalas, então a gente sabe que para representar lugares muito grandes, os cientistas, eles resolveram assim, como se encolhessem o desenho. Na verdade, quando a gente olha o mapa, a gente está olhando uma redução, essa é a palavra correta, uma redução do que ele é na verdade. Então, quilômetros, que são medidas gigantes, podem ser transformados em centímetros, que são coisas pequenas, somente para questões de estudo e localização. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.